Olá, bom dia! Hoje é dia 19 de dezembro de 2025. Sexta-feira, graças a Deus, uma noite tranquila e em paz. Um novo dia, pela graça do Senhor. Um dia atípico aqui no Brasil, em dezembro, né? Temperatura relativamente fria. Aqui na região de Juiz de Fora, já 3 dias praticamente com céu coberto, chuva fina. Infelizmente, algumas regiões com chuvas mais intensas, gerando prejuízo e até causando morte. Deus tenha misericórdia dessas pessoas atingidas, consolando e fortalecendo, para que possam ter aí condições de superar esse momento delicado que passam devido a essas questões climáticas. O nosso texto de nossa devocional desta manhã encontra-se no Evangelho de Jesus, conforme a narrativa de São João, capítulo de número 5, versos de 1 a 9. Evangelho escrito por João, capítulo 5, versos de 1 a 9. Assim lemos nas Escrituras. Tendo então passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Esse é um texto que conta esta história da cura deste paralítico. E há aqui no verso 4, que eu propositadamente omiti, posto entre colchetes, que deixa claro não fazer parte daquilo que seria o registro original do Evangelho escrito por São João, conforme a grande maioria e a grande diretriz dada pelos principais manuscritos, como sendo uma interpolação, uma tentativa de explicação dessa crença do porquê o tal mover as águas, etc. Então, a crença que se tinha é que quando a água ali como que borbulhava, como se fosse uma fonte termal, alguma coisa assim, um anjo descia e então a primeira pessoa que fosse aquelas águas seria curada. Isso pode ter acontecido uma ou outra vez, e as pessoas alimentavam, portanto, esta crença a todos os aspectos históricos ligados aqui, que nós não vamos nos deter com eles. O que nos interessa é ver que as crenças são, nesses fenômenos, nessas coisas supostamente sobrenaturais, fazem parte da supersticiosidade, da crendice popular, principalmente naquele contexto onde as informações de caráter mais objetivo e científicas eram praticamente inexistentes. Então vemos, no entanto, que
nas Escrituras Sagradas, no cristianismo, há uma relação muito íntima entre a fé, a pessoa de Cristo e a necessidade humana. E, de certa forma, nós vemos aqui este aspecto colocado, essa vinculação da fé, genuinamente bíblica, com a pessoa de Cristo e as necessidades humanas. Qual é a primeira expressão dessa realidade que temos aqui? Primeiro, nós percebemos que o Senhor Jesus vê a necessidade humana que apela ao seu coração. Exatamente. A necessidade humana apela ao coração de Jesus. Então vemos clara e nitidamente esta verdade aqui. Muitas pessoas acham que Deus é apático, sem sentimento, apatos. Não, Deus não é apático, como não é inerte, nem imóvel. Deus é um Deus capaz de sentir. Parece estranho que Deus possa ser tomado por emoções humanas. Não se trata disto. Não há uma questão de passionalidade, mas há uma questão de percepção da dor, do sofrimento, da alegria, da expressão de adoração, louvor por parte de Deus. Isso significa que Deus em Cristo Jesus tem o apelo da necessidade humana ao seu coração. E o Senhor Jesus, o Deus encarnado, deixa isso muito, muito claro e notório ao não só falar, mas ao viver esta realidade. Diz o texto aqui, verso de número 6, Jesus vendo o homem deitado, era um homem que estava ali há 38 anos, paralítico, sofrendo todo tipo de restrição, humilhação, abatimento naquele contexto do mundo antigo. Então diz o texto que Jesus vendo, então o Senhor Jesus conseguia ver os invisíveis. O Senhor Jesus conseguia contemplar os não contemplados. O Senhor Jesus conhecia os não conhecidos. E eu louvo a Deus porque há tantas pessoas que têm esse cuidado. Nem sempre eu preciso confessar isso, nem sempre tenho esse cuidado. Posso até enxergar, mas não ver propriamente dito. Mas Jesus, diz o texto, vendo, sua ação de ver significa a valorização, a importância que o Senhor Jesus dá às pessoas, sobretudo nos seus momentos de necessidades. Há esse slogan, né? Vidas importam. Nos Estados Unidos levantou-se essa questão, vidas negras importam. Quais vidas importam? Negras, brancas, amarelas, jovens, idosas. Todas as vidas humanas para Deus importam igualmente. Independente da cor da pele, se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é verde, se é cor-de-rosa, não importa. O que o texto deixa claro é que o Senhor Jesus viu aquele homem, compadeceu-se dele. E aí então fica claro que o Senhor Jesus se deixa tocar pela realidade da necessidade humana. A necessidade humana apela ao coração de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho, escrito por São Marcos, há uma expressão costumeiramente citada. Diz o texto, então Jesus, vendo as multidões,
compadeceu-se, teve compaixão, ele sentiu pesar em seu coração, vendo as multidões, compadeceu-se deles, pois eram como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não tem pastor é algo muito triste. Fica sem cuidados, fica desprotegida em relação aos predadores, não tem segurança quanto à sua nutrição, quanto à sua necessidade de satisfação de água. Então fica à mercê de todas as intempéries e certamente sofre e sofre tremendamente. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus cuida de nós, nos assiste na nossa necessidade, porque a nossa necessidade apela ao seu coração. Que Deus o abençoe, abençoe, abençoe a todos nós, para que entendamos isso, que o Senhor Jesus não é indiferente à nossa necessidade. Amém, amém